Olá, pessoal! Salve, e aí, beleza? Tranquilo? O Dia Tipo São Paulo acabou, foi um sucesso, parabéns, Érico. Obrigado, só seus Parabéns, Luiz, que está filmando. Toma essa. E então vamos dar uma passada na programação, comentar um pouco sobre o que aconteceu por aqui. E a gente está, na verdade, no Type & Beer, que está acontecendo Mostra ali. lá. Tá, Aquele galera. grupo todo é Type & Beer. Todo mundo que tá no bar tava no evento. O bar estava vazio a hora que a gente chegou. E enfim, vamos aí. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, qual é a ideia do dia tipo desse ano. Então, o dia tipo desse ano tinha uma ideia muito plural. Tinha vários assuntos para falar, desde caligrafia, até educação, projeto, type design. Então a gente resolveu falar sobre os caminhos existentes na tipografia, hein? Criou 4 blocos para falar disso. Foi a maneira mais interessante de agrupar essas informações sem deixar nenhuma de lado. Assim, as principais informações, os principais assuntos que as pessoas procuram, a gente conseguiu agrupar nesse evento. E o primeiro bloco foi sexta-feira. Foi um bloco sobre caligrafia, lettering e sign paint, projetos manuais. Então a gente teve 3 palestras, uma mesa redonda no final. Os participantes foram Andréa Branco, o pessoal do Criatipos e o Haroldinho, o Cláudio Reston, que é da Visorama. Deu uma palestra excelente, na minha opinião. Foi uma das... Eu não vou dizer que foi uma das melhores palestras, mas foi uma das que mais me impressionou, assim. Tipo, eu não esperava... Eu já conhecia o trabalho dele, né? Então eu não esperava ver uma coisa muito diferente do que eu já tinha visto. Mas eu achei que ele falou de um jeito... Sim. Puta, foi tão foda. E eu costumo falar que ele é o cara que quebra as regras como ninguém, assim. Ele meio que colocou isso na palestra dele. Ele falou que o último estágio, ele fez uma evolução tipográfica da carreira dele, e o último estágio foi a chutação de balde. Chutação de balde foi ótimo. Que é onde ele tá agora, que é o Chacundum. Chacundum, né? Isso. É o projeto que ele É o criou. projeto que ele criou, meio que... Não sei se é uma empresa formalmente, mas acho que não. Mas é meio que uma divisão dele mesmo, onde ele trabalha só com coisas relacionadas a letras. E é um desenho de letra que ele tem um estilo muito próprio, muito demais, assim, muito espetacular, na minha opinião. A Andréa mostrou os floreios maravilhosos, a Andréa Branco, incrível. E ela aproveitou porque o workshop que ela fez no dia tipo era sobre floreios e ornamentos caligráficos. O workshop era por isso ou a palestra era por causa do workshop? Os dois aconteceram juntos. A gente queria que ela falasse sobre Que veio alguma antes. coisa interessante da caligrafia e tal, que não fosse aquele beabá da história da caligrafia e tudo mais. E ela veio com essa ideia dos floreios, dos ornamentos, isso é perfeito. As pessoas querem saber disso. Eu tenho uma história interessante com a Andréa. O primeiro dia tipo que eu fui, que foi em 2010, teve uma palestra com a Andréa, acho que, se eu não me engano, ela abriu o dia tipo. E se não foi ela que abriu, foi logo no começo, assim, uma das primeiras palestras. E eu não conhecia muito de caligrafia na época, eu conhecia pouco. Eu tinha feito um workshop de caligrafia com o Matheus Barbosa, mas eu não conhecia a caligrafia do jeito que a Andréa faz, assim, sabe? Uma coisa bem informal, mas não é aquela coisa do convite de casamento. Eu lembro que isso me impressionou muito, me inspirou muito, assim, e inclusive eu já falei isso pra ela, que ela foi uma das pessoas que me inspirou muito a continuar nessa área. E o Criatipos, infelizmente não pôde vir os 4, a Sila não pôde aparecer, mas a gente deu um jeito, né? Foi bem legal a palestra. E o Jack, o Edu Wilson, a Cris, eles apresentaram um pouco da história do Criatipos, como é que eles surgiram, qual era a proposta. Então foi muito legal, porque a gente nesse bloco teve 3 perspectivas bem diferentes desse tipo de projeto. Sim. E no final, a mesa redonda, no final desse bloco, foi mediada pelo Volney. Também foi fantástico. E o Volney apresentou um novo projeto dele. Quer falar disso, Luiz? Aproveita aí. O Volney, na verdade, ele tá fazendo com a esposa dele um projeto. Aliás, o projeto surgiu por causa do Flickr dele, sobre penas que ele fazia a partir de chapas de offset, então chapas de latinha e tudo mais, e que ele dava um beabá de como você fazer sua pena e produzir umas caligrafias bonitas. Então, logo depois disso, surgiu esse projeto dele, que são também com penas de aço, um processo semi-industrial, pelo que ele falou, ainda não é, mas vai chegar nesse processo semi-industrial que ele produziu um estojo com algumas penas muito bacanas. E é isso, assim, ele contou a história desse projeto com a esposa dele e apresentou e falou o seguinte: vai entrar no Catarse
E ofereceu também alguns kits de brinde pro pessoal do público que eu queria muito ter ganho. Volney, você me deixou babando. Aí a gente teve um intervalo na sexta-feira e foi pro segundo bloco. O segundo bloco tinha um foco em pesquisa e educação. Foi um bloco que foi mediado pela Priscila Farias. Ninguém melhor para falar sobre pesquisa, educação e tipografia no Brasil. E aí a gente começou o bloco com a Fátima Fenizola, mostrando um pouco da pesquisa dela sobre tipografia vernacular, não só brasileira, como também latino-americana. As características regionais, as técnicas, foi uma parada muito legal. Em seguida veio Chico Homem de Melo. Foda, responsa. Que não é pouca coisa. Responsa. Ele fala muito bem, né, cara? Eu acho que eu nunca tinha assistido uma palestra dele. E ele é provocador. Isso eu acho que foi uma coisa muito legal. O Chico, ele tem esse apreço pela memória gráfica, tipográfica brasileira, as pesquisas, tanto que o livro da Linha do Tempo foi fruto desse tipo de pesquisa e curiosidade que ele tem. E ele fez um recorte dessa pesquisa que ele fez focado em tipografia. Então foi bem legal. E ele tem uma opinião provocadora, né? Ele sempre dá uma cutucada nas pessoas. Isso foi muito engraçado. E no final desse bloco foi a nossa convidada da Argentina, Marcela Romero, que é professora da UBA, que falou um pouco sobre o panorama tipográfico latino-americano. As características, as influências, a estética, a maneira de trabalhar e de ver essa tipografia. Né? Se existia uma característica que pode ser regional ou não, como é que funciona isso? E no final, óbvio, uma mesa redonda. Você chegou a ver a mesa redonda? Conseguiu? Então, ele não viu nada, né? Fujão. Mas vai estar tudo online. Vai. Em breve. Então, como eu não vi tudo, eu vou cobrá-los. Puta merda, você perdeu uma mesa redonda. Então, foi o que eu falei. O Chico ele é muito provocador. E como toda discussão estava relacionada à educação, academia, a gente tinha aquelas opiniões da Fafá, que fez uma pesquisa internacional. A Marcela, que tem a bagagem de educação na Argentina, na UBA. O Chico, que também é professor universitário, todos eles. Só que o Chico, ele falou uma coisa que eu acho que apareceu em todo o diatipo. Hoje as pessoas comentaram sobre ele. Sobre a questão de você não usar só o cérebro para conceituar antes do projeto. Usar a mão, sabe? Trabalhar, esboçar, desenvolver. Porque se você está falando com uma comunicação visual, é gráfico, é expressão visual, você precisa trabalhar o visual. Você não pode definir tudo antes de fazer, fica artificial. Fica uma coisa meio... perde aquela expressividade que poderia ter. Então foi muito interessante e a discussão fluiu bem, tanto que reverberou pelo resto do diativo. Mas é isso aí, pessoal. Foi, Até a né? próxima. Valeu!